O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei Henri Borel, que cria mecanismos para o combate à violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes e prevê penas maiores para esses crimes. Sobre o assunto, a gente recebe agora entrevista à autora da lei, a deputada federal Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia. Deputada, bem-vinda, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, Adriana. Bom dia, Daniel. Um privilégio poder estar falando com vocês sobre um tema de tão grande relevância. Obrigada. Deputada, quais as principais mudanças, então, que traz a nova lei? Acontecem muitos crimes contra crianças no país? Acredito que sim, a gente acompanha diversos. Esses números crescem? Infelizmente, em 10 anos, nós perdemos mais de 100 mil crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica familiar. E isso é muito triste. O caso do pequeno Henri, no ano passado, acredito que fez com que as pessoas tivessem uma maior atenção sobre essa situação. Então, a lei Henri Borel, assim como a lei Maria da Penha, ela vem proteger as nossas crianças e adolescentes. Além de aumentar a punição, o que eu vejo de essencial é criar mecanismos para a prevenção e a proteção. Porque eu defendo que não é só punir, você tem que prevenir. E através da lei nós vamos conseguir interligar as redes, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, que passa a ter uma responsabilidade a mais, a comunidade escolar, que agora, depois pós-pandemia, as crianças, adolescentes voltando para as escolas, e a responsabilidade também daquele que tem conhecimento de uma agressão, de um abuso e se cala. Embora a Constituição Federal, ele já colocava como dever a comunicação, mas infelizmente isso não acontecia. Então, além de criar um crime hediondo também, quando morte de crianças ou adolescentes abaixo de 14 anos, eu vejo que uma das principais situações foi justamente a criação dessa figura de responsabilidade de quem conhece, tem conhecimento e não comunica, e também a questão da proteção para que a gente possa cada vez mais difundir a ideia dentro das escolas, nas igrejas, em todos os lugares. Agora, deputada, assim como também acontece com os casos de violência contra a mulher, nem sempre a população, a sociedade, as pessoas se sentem à vontade ou amparadas para colaborar nesse processo e denunciar. É aquela coisa, eu não vou me meter nessa situação familiar. O quão importante é a participação da sociedade para nós mudarmos esse quadro? Claro, o endurecimento das penas me parece fundamental, mas a participação da sociedade é fundamental, concorda? Sem sombra de dúvida, Daniel. E assim, você pontuou muito bem que a pessoa muitas vezes ela deixa de denunciar porque ela tem medo, às vezes é a funcionária, então a questão do empregador. Mas nós criamos também na legislação mecanismos de proteção para o denunciante, o sigilo garantido, o Disque 100, para que a pessoa, quando ela tomar conhecimento, ela possa estar falando e através do sigilo. Então, foi criada uma série de mecanismos para que essa pessoa seja protegida. E a gente indo bem ao caso prático, no caso do Henri Borel, a babá tinha conhecimento das agressões. Então, sem falar a mãe, e outros parentes. Então, olha só a importância de se comunicar, de se denunciar, de ir atrás de ajuda para que possa proteger as nossas crianças. Então, eu vejo assim que os menores caixões são os mais pesados de se carregar. As crianças, elas são, na grande maioria, os adolescentes indefesos. E muitas vezes as mãos que afagam são as mãos também que cometem um crime. Então, por isso, o cuidado que a sociedade tem que ter, e aí por isso no início da minha fala, da prevenção, da conscientização, assim como na Lei Maria da Penha. Hoje eu falo que independentemente de condição social, o homem sabe que se bater em mulher, vai para a cadeia. Então, da mesma forma, a gente quer que seja difundido essa rede de proteção para as nossas crianças e adolescentes, para que eles sejam protegidos de toda e qualquer agressão. Agora, deputada, a partir da sanção do presidente, então, a nova lei começa a valer quando? Vale para casos retroativos, não só a partir de quando, então? E na prática, a senhora poderia dar um exemplo de como que fica o aumento da pena e também alguns agravantes, como, por exemplo, se a criança tiver algum tipo de deficiência ou o grau de relacionamento do agressor ao menor?
Sim, a Lei 14.344, né, ela foi sancionada no dia 24, ela já está em vigor, não retroage, né, a nossa legislação, ela não retroage, no caso, para prejudicar, né, sempre o réu, é dali para frente, e a partir de agora, o próprio Conselho Tutelar também, quando ele toma conhecimento da agressão, ele pode procurar a autoridade policial e pode pedir o afastamento do lar do agressor, pode pedir, né, para a autoridade policial para que seja feito pedido de prisão, mas quem vai decidir é o juiz, deixando muito claro, né, porque o Conselho Tutelar é ele quem faz o primeiro atendimento, só que antes ele não tinha autonomia nenhuma para poder pedir isso para a justiça. A questão do agravamento da pena, né, como eu falei, torna o crime hediondo, no caso de morte de crianças ou adolescentes até 14 anos, no caso de ser praticado por alguém que seja de dentro de casa, né, pai, padrasto, que tenha laços, isso também agrava, o caso de especiais. Então, isso tudo na legislação também ficou previsto, e é importante a gente falar, Daniel e Adriana, que assim, nós fizemos um compilado do ECA, né, dos direitos universais das crianças e adolescentes, da própria Constituição, para que fosse criado o Plano Nacional de Enfrentamento e Combate à Violência Doméstica Familiar. Então, também criamos na lei o dia 13 de maio, que seria o aniversário de 6 anos do pequeno Henry, e como Dia Nacional de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. E aqui também eu queria deixar, né, os meus sentimentos e a minha força para o Leniel, pai do Henry, que tem feito um trabalho muito bonito de conscientização, porque isso é muito importante, né? Eu não consigo nem imaginar a dor do pai, mas como parlamentar, eu fico muito feliz de ter tido uma lei aprovada por unanimidade, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e também sancionado na íntegra pelo presidente da República. Deputada, claro que essa lei reúne um conjunto aí de ações para enfrentar a violência contra as crianças, mas eu gostaria que brevemente a senhora explicasse qual será o papel do Ministério Público a partir da sanção desse projeto. É o mesmo papel que ele já exercia antes, né? Sempre quando deferida alguma medida, o MP é ouvido, ele continua com as mesmas atribuições. O que está fortalecendo mais é que essa rede, né, ela faça um trabalho também não só de punição, mas também de prevenção. Então, o Ministério Público continua com todas as atribuições dele. O Conselho Tutelar, como eu falei, ele pode procurar, né, tanto a autoridade policial, no caso o delegado, quanto o Ministério Público, para que o juiz possa estar deferindo um afastamento da residência, uma medida protetiva, e a própria vítima, ela também pode procurar ajuda, que isso também é importante, né, dar voz à vítima. É de suma importância. Então, eu vejo que o passo maior, eu sempre sou advogada, né, e eu vejo assim, sou mãe também, e eu vejo que punir é importante, só que antes de punir, a gente tem que prevenir e a gente tem que proteger. Então, com essa lei, a gente quer justamente impedir que crianças, né, e adolescentes, assim como o pequeno Henry, que todos os dias são vítimas, como eu falei, em 10 anos, mais de 100 mil crianças foram vítimas de violência doméstica, venham perder a vida, ou tantos outros que às vezes não perdem a vida, Adriana e Daniel, mas eles são abusados, eles são mantidos em cárceres, eles sofrem todas as formas de agressões possíveis, né? Então não é só a morte já é o ápice, mas a gente quer proteger, né, de todas essas formas de agressão também, porque é de suma importância, ainda mais no momento que a gente vive, pós-pandemia, que a gente sabe que o Brasil volta a crescer, as famílias, né, ficaram muito tempo dentro de casa, e isso também aumentou os índices de violência. Com certeza. Lembrando que o Henry Borel, com 4 anos, foi morto dentro de casa pelo padrasto. A mãe teria participação também, depois de espancado, torturado. Vamos agradecer então a deputada federal Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, pelos esclarecimentos. Parabéns pela autoria da lei, então, aprovada. Boa quinta-feira, deputada. Até uma próxima, hein? Obrigada, Adriana. Obrigada, Daniel. Um abraço.